Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um molde e duas opções de pingente natalino. Um vai ser todo de enchimento, bem cheinho, fofinho, e o outro é aquele estilo biscoito, que a gente só precisa de uma parte do feltro, enquanto o outro, como é cheinho, a gente trabalha sempre com o feltro em dupla, tá? Então vamos fazer aos poucos para vocês verem como o do biscoito é bem mais fácil, mas igualmente é bonito, tá bom? Então vamos deixar o do biscoito aqui, porque é só trabalhar com colagem. O nosso molde eu vou disponibilizar gratuitamente, tá? Do Papai Noel. Se por acaso o molde não estiver no link do YouTube, pode me chamar no WhatsApp que eu envio para você diretamente, tá? Então, o que a gente fez aqui? Feltro duplo do rostinho. O narizinho eu também coloquei duplo para ele ficar mais elevadinho. O bigode eu usei um só, não vi necessidade de dublar. A barba, na parte da frente, é um molde e na parte de trás ele vai seguir o rostinho, tá? Para ficar fechado. E o nosso gorrinho. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar primeiro com a nossa cola. A gente vai fazer uma colagem aqui, para quando a gente for encher, não tiver nenhum erro no molde. Então, eu posicionei aqui o rostinho e eu vou colar o quê? Apenas aqui, para que não atrapalhe a parte que eu vou costurar, né, com a linha. Porque a linha acaba, a agulha acaba ficando complicada na hora que a gente passa a cola quente. Então, a cola quente só nessa pontinha assim. Coloca bem próximo ao outro molde, tá? Porque eles têm que ficar iguaizinhos, ok? E aqui desse lado, isso também é uma parte importante, é bom colocar um pouquinho de cola aqui. Porque por mais que a gente costure, é só para o feltro não sair, tá? Então, assim, já tá bem preso. E o nosso gorro, ele vai encaixar tanto na parte de trás, quanto na parte da frente, correto? E aí também tem que bater direitinho na frente e atrás, tá? E a cola, onde que a cola entra aqui? Somente aqui. Ó. Coloquei aqui e vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui, bem igualzinho ao da frente, para a hora que a gente costurar, dá super certo, tá? Então, ele já tá ok. O que a gente vai fazer aqui? Costurar no vermelho e costurar no branco, deixando um espaço para a gente colocar a nossa fibra siliconada, tá? Como que a gente faz o pingente? Ó, abri aqui, vou colocar a tesoura aqui para segurar. Peguei aqui o meu cordão dourado, ok? Vou colar aqui, ó, mais para dentro, para não ter problema com a linha quando a gente for costurar, tá? Quando a gente passar a costura por aqui, não tem nenhum problema. Já colei. Se vocês quiserem, o que vocês podem fazer para ficar bem seguro mesmo? Um pedacinho de feltro, poderia ser qualquer cor. Peguei um retalho aqui, um pouquinho de cola e ó, pronto, para ficar bem preso mesmo. E aqui a gente vai costurar, tá? E aí, eu vou deixar, por exemplo, eu vou encher por aqui por baixo. Então, eu costuro branco, deixo essa parte aberta, costuro todo o vermelho e coloco o meu enchimento.
Olha, aqui eu já costurei todo o vermelho, tá? E costurei uma parte do branco. E aí eu paro um pouco para poder encher aqui a parte do gorrinho, para ficar mais fácil para mim, tá bom? E aí na parte do enchimento, vocês têm que ter paciência, ok? Porque essa parte aqui do gorrinho, ela é complicada de encher. Então, você vai com um pouquinho, empurra. Também não precisa ser uma coisa assim, uma peça abarrotada de enchimento, né? Esse molde, em vez de você usar a fibra siliconada para encher e ele ficar todo fofinho, você pode usar também uma manta. E aí ele fica um biscoitinho também, tá? Só que eu vou fazer outro estilo de biscoitinho. E aí eu já enchi, já enchi a parte aqui de cima. Então, eu vou fechar mais um pouco para eu poder encher a barba e o rostinho dele. Vou colocar aqui o enchimento. Ver aqui direitinho a parte que vai para dentro do Papai Noel. E aqui também a gente vai ter uma certa, não vou dizer dificuldade, tá? Mas como a barba tem essas ondinhas, vocês precisam se atentar de preencher essas ondinhas da barba, senão vai ficar uma coisa meio esquisitinha, tá? Então, vocês empurrem com a tesoura pra manta, pra fibra também ir pra essas ondinhas. E aí, a gente vai fechando e preenchendo, porque tem mais duas ondinhas aqui embaixo. Eu vou até a metade aqui dessa última. E aí, eu coloco pouca fibra para poder preencher com calma. Ó, porque ficou um buraco bem pequenininho, né? Então, a gente vai devagarzinho. Quem tiver aquele instrumento para preencher, ele é interessante. Mas aqui eu já me apeguei a preencher com a tesoura, então eu não vejo muito problema. Mas tem uma ferramenta, né? Que é um cabo, ele é bem bacana. Muitas artesãs usam. E aqui a gente vai fechar. E aí eu vou afofar um pouco a peça para que o enchimento fique uniforme por toda a peça. Vou mostrar para vocês já. Deixa eu só finalizar e arrematar aqui o último ponto. E aí, como que a gente faz? Assim, ó. Só pra a peça ficar uniforme. Podemos selar nossa peça. Eu gosto bastante de fazer isso. Então, toda em volta. E eu passo também na frente e atrás. Cuidado, porque o feltro branco, se você demorar muito, ele queima, tá? Vou fazer isso com o nariz e o bigode também. Mas primeiro, eu vou colar esse nariz. Ui, tão pequenininho que até escorrega da mão.
E aqui a gente vai ter o bigode, o nariz e vamos colocar os olhinhos dele também. Se vocês quiserem pintar o rostinho com tinta, giz, a hora é essa, tá? De pintar aqui. Acho que eu vou até pegar pra colocar. Eu aqui vou usar o giz pastel. O meu é o oleoso. Vou tentar com um rosinha assim, claro, não muito forte. E vou fazer aqui no rosto. Conseguem ver? Aqui e aqui. Posso dar uma queimadinha de novo. E posso também colocar um rosinha no nariz. Coisa pouca, só para dar um colorido. Aí você tem que posicionar direitinho do jeito que você pintou, né? Então, vamos lá. Primeiro, bigode. E aí, a cola aqui. Eu coloco a cola só no meio, tá, gente? Botei um pouquinho acima daqui, pra fingir uma boquinha. E o nariz. Um pouco em cima do bigode. O olho, eu optei por essa meia pérola aqui, ó, aqui. Vou colocar. Caiu um pouco de cola aqui, para limpar é só passar o bico quente que a cola vai derreter, tá, pessoal? Aí, peraí. Que tinha cola no meu dedo. Ai, grudou a meia pérola. O bom é usar aquele pega-pérola, que fica mais fácil. Ainda grudou um pouco aqui. Grudou cola na meia pérola. Mas, ó, só com um quentinho a gente já limpa. E aí, o detalhe do gorrinho, eu deixei por último, tá? Eu fiz todo o rostinho e agora a gente faz o detalhe do gorro. E aí, aqui, né, eu tenho o meu detalhe do gorrinho, que eu também vou selar. Inclusive, ele pode, nessa selagem, comer um pedaço do feltro, que eu acho que fica mais bonitinho na hora que a gente colocar aqui, tá? E aí, a gente vai colar aqui por cima. Ó. Podemos fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, ele fica assim, tá? Aí, pra dar um tchan-tchan, eu não tenho pomponzinho branco, mas eu vou colocar uma meia pérola branca. Acho que vai ficar bem bonito. Bem diferente. E vou cortar 2 a 3 folhinhas no verde, para fazer um detalhe ali, opa, no chapéu. Vou deixar o molde também da folhinha, tá? Porque ela vai ser pequenininha, mas é super facilzinha de fazer.
Aqui eu já fiz duas. Normalmente eu corto já em dupla, então vai sobrar uma pro nosso próximo Papai Noel ali. Ó, e aí eu vou colocar aqui. Uma. Dependendo, eu uso só duas até, ó. Acho que duas é o suficiente. Deixa as duas pro outro. E aqui eu vou usar a tinta, essa aqui nem é 3D, ela é pintura para tecido, mas poderia ser a 3D, poderia ser meia pérola vermelha, mas eu decidi fazer bolinhas aqui com a pintura de tecido. E o nosso Papai Noel pingente tá pronto. Oi, pessoal. Então, agora o Papai Noel em biscoito, né? É mais fácil ainda, porque a gente só organiza os moldes. O que seria essa organização? O rostinho, a barba, aqui assim. Isso aqui a gente coloca no final e o gorro, certo? Então, é isso, né? Nosso Papai Noel é isso, porque a gente só vai trabalhar com uma parte da figura, só a parte da frente. Então, o que que a gente vai fazer? Trabalhar com colagem, tá? Não me preocupo em questão da colagem, porque não vai haver costura nessa parte de dentro, só na parte de fora. Então, agora, ó, eu posso usar toda essa parte para colar, sem me preocupar muito nas pontinhas, por conta da agulha e tal, tá? Gosto de selar, principalmente nesse estilo de biscoitinho. Vamos colorir também, continuei usando o rosinha, mesmo estilo do outro, tá? Nada mudou. O que muda é que a gente não trabalha com ele duplo. Ó, vou até selar já aqui tudo. Cuidado nessas partes aqui, porque às vezes a gente pode queimar demais ou na frente. E aí eu já faço a minha colagem de acabamento de detalhes, ó. Bigode. Ah, não pintei o nariz. Vamos pintar um pouquinho o nariz. Pouca coisa. E botar a pintura pra cima. Assim. Os olhinhos. Peguei um. Peguei outro. Primeiro. O segundo. Aquele detalhe do gorro já tá ali no molde, tá, pessoal? Eu aqui tô cortando aqui na mão, mas fiquem tranquilas que vai ter um molde bonitinho, direitinho pra vocês, tá? Eu é que fiquei com preguiça aqui de cortar pra mim. O isqueiro tá acabando, o isqueiro tá acabando. Vou botar no máximo. Vai aqui. Posso colocar já as nossas folhinhas, tá? Só não vou fazer
a pintura agora. Que eu vou fazer a pintura só no final. Porque eu ainda vou costurar o biscoito nele. Aqui eu vou dar uma queimadinha. Que eu não dei. O Papai Noel tá pronto. Isso aqui eu chamaria de um decalque, tá? Não coloquei o pingente, não coloquei as bolinhas vermelhas. Por quê? Com isso aqui pronto, eu vou pegar o meu feltro caramelo, que eu gosto bastante, e vou colar essa figura aqui. Colar. Então, você pode fazer por partes, tá? Pra não ficar complicado na hora de colar. Então, como seria por partes? Vou colar primeiro o gorro, ó, toda a lateral. Vou virar aqui. E o que faltou, eu vou colar agora. Pronto. Qual o próximo passo? Tirar daqui do feltro grande. Vou recortar de modo que fique uma sombra, sabe? Que fique um resquício, porque a ideia é que ele fosse um biscoitinho, tá? Então, nem vou fazer, ó, detalhes, como a barba, né? Aquela parte que dá aquele aprofundamento. Eu tô fazendo ele mais simples possível, estão vendo? Perfeito. E aqui, o que a gente pode usar? Ah, antes de usar qualquer coisa, vamos colocar o nosso pingente, que também é super simples. Novamente, o pingente, cordão, né? Visualiza aonde é a parte de cima para não ficar torto. Então, eu colaria, deixa eu ver aqui, exatamente aqui, que é a minha parte do meio. E vocês podem usar, opa, aquilo que eu falei, um retalhozinho de feltro, qualquer cor, só pra fixar bem, tá? Na hora de costurar, não vai ter problema algum. E tá bem no meio, tá vendo? Eu não vim pro gorro, não, eu tô bem no meio aqui da figura. E aí, o que vocês podem fazer? Podem não fazer nada e costurar assim, porque a peça já fica meio durinha. Podem colocar papelão, podem colocar manta, R1, R2, enfim, tá? Só não digo para usar o plumante, né, o enchimento de fibra siliconada, porque aí vai distorcer a proposta da coisa, né, que é um biscoitinho, então seria uma coisa mais fininha, tá? Ó, como eu tenho alguns retalhos aqui de manta, eu vou ver uma que fique bacana ali com a minha estrutura, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma ideia aqui do tamanho, mais ou menos, e a gente vai cortar o quê? Um pouco menor, porque a gente precisa daquela brechinha para casear, tá? Então, eu vou diminuir aqui pouca coisa, só para eu ter uma brecha pro caseado. Já deve dar. Ó, estão vendo? Talvez um pouquinho mais aqui embaixo, aqui ficou até demais. Mas não tem problema. Ó. Tá? Se quiserem, vocês podem debastar essa lateralzinha aqui, que também pode ser que saia. E aí, pouca coisa de cola, só pra sustentar aqui. Mesma coisa aqui, não precisa encharcar de cola. Pode ser de silicone também. Nosso biscoitinho,
Aqui ainda tem cola, ó. Aqui meu dedo tá sujo. Isso às vezes também estraga a beça o trabalho. Olha a dica. Nosso biscoitinho tá pronto. O que que a gente vai fazer agora? Casear todo o entorno com a linha caramelo. Depois de todo caseado, a peça vai ficar assim. E aí já tá finalizado o nosso pingente biscoitinho.